Faz de conta que você resolveu se pesar em uma balança que está dentro de um elevador e esse elevador ele começou a subir. Pergunta a você, haverá alguma alteração na marcação feita pela balança? Digo mais, faz de conta que o elevador agora ele começou a descer. Pergunta a você, o peso marcado na balança ele vai ser maior, menor ou igual ao seu peso real? Para responder essas perguntas eu vou fazer com vocês um experimento. Estou aqui com uma balancinha, essas balanças de cozinha mesmo, e vou utilizar esse meu pezinho aqui. Esse meu pezinho, esse meu objeto ele tem aqui uma massa de 1000 gramas, 1 quilo. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou pegar essa balança, levar ela ali para o elevador, colocar esse bloquinho em cima e vou verificar qual vai ser a marcação que ela vai fazer quando o elevador estiver subindo e quando o elevador estiver descendo. Para deixar esse nosso experimento um pouquinho mais interessante, eu vou utilizar também esse aplicativo, baixei aqui para o Android, é o Fifox. Ele é um aplicativo gratuito, perceba que você tem aí diversos sensores, experimentos que você pode fazer de acústica, algumas ferramentas, experimentos de mecânica, temporizadores, enfim. É um laboratório que ele vai utilizar todos os recursos do seu celular. No nosso caso, como eu estou interessado em medir a aceleração do elevador, eu vou escolher a primeira opção, aceleração sem a gravidade. Se você clicar aí, você vai perceber que apareceu 3 valores para a gente, x, y e o eixo z. Estamos interessados na aceleração no eixo z, que é na vertical. Então basta você clicar lá em cima, no play, e aí ele já começa a realizar a marcação da aceleração. Observe que se você mexer para um lado para o outro, ele vai modificar ali o gráfico. Ao final do processo, basta você clicar em parar e em seguida você pode exportar os dados. Clica nos 3 pontinhos, escolhe a opção exportar dados. Então vamos lá para o elevador para iniciarmos o nosso experimento. Muito bem, já estou aqui com o aparato experimental montado. O aplicativo Fifox ele já está fazendo a medição da aceleração e o elevador agora ele vai começar a subir. Observe o que vai aparecer no visor da nossa balança. Perceba que inicialmente nós temos aí a marcação de 1 kg e olha só, aumentou a marcação maior do que 1 kg e agora reduziu, voltou a 1 kg. Nós temos um valor constante de aproximadamente 999 gramas. Estou me aproximando do meu andar. Nesse momento o elevador ele vai começar a reduzir a velocidade para parar. Perceba que agora eu tenho uma redução do valor apresentado na balança, voltou a subir e agora nós temos aqui estado o valor constante de 999 gramas, o elevador ele está parado. Vamos iniciar agora o movimento de descida. Observe o visor, nesse momento está marcando um valor inferior a 1000 gramas, voltou a subir, nós temos agora um valor constante. E agora observe o que vai acontecer, estou chegando aqui no térreo, o elevador ele vai já parar. Vamos ver o que vai acontecer com a balança. Observe a marcação voltou a subir, agora reduziu mais uma vez e nós temos novamente o valor de 1000 gramas apresentado no visor. Então, de fato, houve uma mudança na marcação da balança quando o elevador estava subindo ou quando o elevador estava descendo. Isso é o que nós chamamos de peso aparente. Para entender melhor essa situação, eu vou aqui exportar os nossos dados da aceleração obtida pelo aplicativo. Você pode exportar aí para o Excel, eu vou exportar como CSV, que eu criei um programinha aqui em Python para trabalhar melhor esses dados. Então, estou lendo aqui o meu arquivo e vou plotar o gráfico. Observe, esse é o gráfico da aceleração do elevador. Olha só que interessante, nós temos uns valores de máximo, valores de mínimo e um valor próximo ali de zero, esse ruído. Inclusive, eu vou traçar mais uma linha aqui, uma linha horizontal vermelha, marcando qual é o zero da aceleração. Vindo aqui para baixo, observe, agora sim. Nesse nosso gráfico, a linha vermelha corresponde aos pontos onde a aceleração é igual a zero, a aceleração do elevador. Então, observe que nós temos picos de aceleração positiva e nós temos picos de aceleração negativa. Pessoal, essa primeira parte do gráfico aqui corresponde ao movimento de subida, o elevador está subindo. Essa segunda parte do gráfico corresponde ao movimento de descida, elevador descendo. Olha só que interessante. Quando a aceleração for positiva, nós tivermos esses picos aqui positivos, a balança ela vai marcar um peso aparente maior do que o peso real. Vai ser maior do que 1000 gramas a massa mostrada na balança. Em contrapartida, quando o elevador tiver aceleração negativa,
A balança ela vai apresentar um valor menor do que 1000 gramas. Nós temos que o peso aparente vai ser menor do que o peso real. Agora, tudo isso aqui fica muito mais fácil de você compreender se você aplica as leis de Newton. Observe. Quando você sobe em uma balança, você aplica uma força de contato na balança. Está ela aqui representada, uma força orientada para baixo. Acontece que a balança ela também exerce em você uma força, só que no sentido contrário. Essa força é a força de reação, que nós chamamos também de força normal. Mas lembre que sobre você também existe uma outra força, a força peso. Está ela aqui representada em vermelho. Perceba, portanto, que o que a balança fornece para a gente é a força normal, em reação a essa força que foi aplicada. Acontece que, na situação de equilíbrio, se você está em repouso, é porque a força que atua em você para cima é igual à força que atua em você para baixo. Isso quer dizer que, nesse caso específico, a força normal ela é igual ao peso. Então, se o elevador ele está parado ou está em MRU, um movimento onde a aceleração ela é igual a zero, na hora que você coloca um determinado objeto em uma balança, o valor mostrado na balança corresponde ao peso do objeto, por conta dessa condição. Agora, se o elevador está em movimento, subindo ou descendo, aí a coisa muda. Por quê? Se o elevador estiver sendo acelerado para cima, uma aceleração positiva, nós teremos, nesse caso, que a força normal ela vai ser maior do que a força peso. Em contrapartida, se o elevador estiver sendo acelerado para baixo, uma aceleração, portanto, negativa, nós vamos ter que a força normal ela vai ser menor do que a força peso. Isso tudo é verificado aqui na segunda lei de Newton, onde força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? É a soma das forças que atuam no meu sistema. Nesse nosso caso, adotando que o que está para cima é positivo, eu vou ter força normal menos o peso. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Vou passar o peso para o outro lado, eu tenho que a força normal é igual peso mais massa vezes aceleração. Ninguém vai achar ruim se eu chamar o peso de massa vezes a gravidade. Então, lembrasse disso? Vou usar essa relação. Então, eu tenho que a força normal é igual a massa vezes a gravidade mais massa vezes a aceleração. Podemos colocar a massa em evidência. Eu tenho que força normal é igual a massa que multiplica G mais a aceleração. Essa expressão aqui ela fornece para a gente absolutamente tudo. Perceba que se a aceleração ela for igual a zero, nós caímos no caso em que o elevador está parado ou em movimento retilíneo uniforme. E nessa situação nós vimos que a força normal ela é igual ao peso. Já se a aceleração ela for positiva, a aceleração positiva maior do que zero, eu vou estar somando aqui dentro do parênteses. Na hora que eu somo, o meu valor da força normal ele fica maior. E quando a aceleração ela for negativa, aceleração menor do que zero, eu vou estar subtraindo aqui dentro do parênteses e quando eu subtraio, eu diminuo. Consequentemente, a minha força normal ela diminui. Observe, movimento de subida. Balança mostra um valor maior do que 1000 gramas, observe, agora ele começa a descer e nós temos uma massa constante. Elevador se aproximando do andar desejado, ele vai começar a frear e olha lá o que acontece com a massa da balança, ela diminui, volta a subir e agora nós temos o elevador parado, a massa constante. Vejamos agora o movimento de descida, massa mostrada na balança diminui, volta a subir, valor constante. E agora estamos nos aproximando do térreo, o elevador ele vai parar. Olha o que acontece. Balança marca um valor maior do que 1000 gramas, reduz o valor e agora nós temos um valor constante igual a 1000 gramas novamente. Abro só um parênteses para dizer que nesse nosso exemplo aqui eu estou considerando a nossa balança graduada em newtons. Ela trabalha com força. E no nosso experimento nós utilizamos uma balança graduada em gramas. Portanto, é a força dividida pela gravidade. Perceba então que o elevador ele realmente é um verdadeiro laboratório de física onde a gente pode estudar bastante coisa. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui e a gente se encontra em uma próxima oportunidade.